Olá, está começando mais uma edição do programa Minuto Mamãe e Bebê e a gente vai abrir o programa de hoje falando sobre rejuvenescimento íntimo. É isso mesmo, rejuvenescer, uma parte que muitas vezes fica esquecida no corpo da mulher e que agora, com essas tecnologias maravilhosas que a doutora Juliana Zanata vai nos apresentar. Bem-vinda novamente ao nosso programa. Obrigada. Ju, fala um pouquinho para nós então, para a gente começar. Quais são as principais queixas das mulheres quando elas vão até o teu consultório buscando o rejuvenescimento íntimo? A principal queixa estética é o escurecimento da região genital. Existem várias situações que levam ao escurecimento da região genital. A questão hormonal, que é uma região que tem bastante atrito, a roupa íntima, a calcinha justa. E a brasileira, ela gosta muito da depilação. Então, a depilação faz uma agressão crônica ao longo dos anos e gera esse escurecimento. Então, hoje, da questão estética, é a queixa mais comum. Mesmo quando a depilação é a laser ou aí muda um pouco? Então, a depilação a laser é a menos agressiva para a região íntima e, na verdade, é a que a gente preconiza para a paciente, né? Quando a paciente tem essa queixa de escurecimento, o que a gente tem que fazer é tirar esses fatores escurecedores da vulva. Então, a depilação é um deles. A orientação que a gente faz é de que a paciente realmente vá para a depilação a laser para poder ter mais efetividade nos tratamentos de clareamento. Entendi. E outras queixas? Conta para nós. Então, assim, uma coisa que a gente sempre bate na tecla, né, com relação ao envelhecer, é a perda do colágeno. Depois dos 35 anos, cerca de 1% da quantidade total de colágeno do nosso corpo vai se perdendo. Então, colágeno é proteína de sustentação. Sim. Ele é que dá firmeza, né? Ele é que dá viço. E a gente não envelhece só no nosso rosto, não é só o tchauzinho, né? É o corpo inteiro, né? É o corpo inteiro, inclusive a região genital, né? E existem alguns momentos, algumas situações da vida da mulher que aceleram isso, além do envelhecimento. Então, por exemplo, o fumo é matador de colágeno, né? Então, tabagista, questões hormonais. Então, a própria gravidez, ela consome muito nosso colágeno. Então, quanto mais filhos a mulher tem, mais ela consome colágeno. Outro fator hormonal, a menopausa. Então, a falta do hormônio feminino depois da menopausa faz com que haja uma aceleração da perda de colágeno. E aí vem as queixas com relação à incontinência urinária. Então, é comum, né? A mulher tá lá se divertindo com as amigas, começa a dar uma risada, vaza um xixi. Ou ela está na academia, aí o personal fala, ai, vamos agora fazer o polichinelo, vamos fazer o jump. E ela, ai, não, professor, eu estou com problema no joelho. Na verdade, ela está perdendo urina. Olha só. Né? Então, é uma queixa. Eu sempre brinco com meus pacientes que perder urina não mata ninguém, mas te dá uma limitação de vida, né? Tu fica restrita, sempre vai em algum lugar procurando banheiro. Será que qualquer movimento eu posso perder e se marcar na calça? O odor, né, Mari? Que aí às vezes a pessoa fica, será que eu tô cheirando a xixi? É muito desagradável. E a gente não precisa passar por isso, né, Ju? Exatamente. Hoje a gente tem muitos tratamentos. Então, clareamento, alguns graus de incontinência urinária, as queixas estéticas mesmo, como a flacidez da região vulvar, ou também pela flacidez, muitas vezes os pequenos lábios da paciente, pela flacidez, eles descem mais e ficam mais projetados e às vezes começam a incomodar na calcinha, na roupa justa, aparecem no biquíni, o paciente começa a ficar incomodado, dói na bicicleta, algum atrito ali na região genital. Então, todas essas coisas a gente tem alternativas de tratamento, né? Entendi. E aí agora fala para nós um pouquinho sobre cada técnica, cada tratamento para essas reclamações. Por exemplo, começando com a mais frequente, que é a queixa do escurecimento. Então, para o escurecimento, a gente tem que começar tirando esses fatores escurecedores, porque eu digo, senão a gente fica enxugando o gelo, lógico, né? Arruma, aí a mulher faz tudo de novo, volta. Exato, é isso mesmo. Então, né, tá ali secando aquele gelo. Então, tirando esses fatores escurecedores, a gente tem desde cremes clareadores,
desde tratamentos via oral, né, para a gente tomar, para clarear. A gente tem o laser, então tem peelings para a região genital, que assim dão uma melhorada bem importante no aspecto escuro, né, da vulva. Por exemplo, para flacidez vaginal, vamos falar da vulva um pouquinho, a gente transpõe muitos tratamentos de face, então a gente pode usar bioestimuladores, que são substâncias injetáveis, que a gente coloca para aumentar a produção de colágeno, fazendo... Aí é colocado na área mesmo? Na vulva, a gente injeta na vulva, fios, os fios de PDO, que são bastante famosos, né? Então são fios que são estimuladores da produção de colágeno, todos injetáveis. Apesar de serem injetáveis, é importante frisar, são técnicas indolores, porque a gente faz... O desconforto é a anestesiazinha local, mas é bem tolerável, os pacientes toleram super bem. Então, bioestimuladores de colágeno, fazendo esse link com os injetáveis, a gente pode usar também, às vezes, aquela paciente, por exemplo, que ela não tem uma flacidez, ela é jovem, tem bastante colágeno, mas, por exemplo, ela fez uma dieta, emagreceu, deu aquela perda de gordura no grande lábio, fica com a vulva murchinha, então a gente pode também usar preenchedores, né? Então não é só no lábio da boca, também nos lábios vaginais a gente faz técnica com preenchedor. Para flacidez, nós temos tecnologias como o laser, o Frax, que é uma radiofrequência ablativa, são tecnologias que utilizam energia para fazer microagressões naquele tecido e daí com isso remodelar o colágeno que a paciente já tem e além disso estimular mais colágeno. Para a flacidez agora interna vaginal, a gente tem tanto os lasers e o Frax, as radiofrequências internas, como as radiofrequências não ablativas, que são aparelhos que emitem calor numa temperatura específica e que fazem esse estímulo da produção de colágeno. Para os pequenos lábios, como eu falei, essas tecnologias ajudam não digo diminuir, mas eles fazem essa retração pela melhora do colágeno, mas às vezes a paciente já tem de nascença aquele pequeno lábio maior, as cirurgias íntimas, né? Então tem bastante possibilidade para as mais diversas queixas, né? Que interessante, Ju, e assim, você atuando diretamente com as mulheres e fazendo essas transformações, quais são os feedbacks, o que você vem ouvindo assim das mulheres? Deve ser muito gratificante, né? Olha, Mari, eu digo assim que eu fiz obstetrícia por muitos anos e quando a gente faz um parto, tu tens uma conexão com a história das famílias, é uma gratidão, é uma coisa que só quem é obstetra sabe, aquele abraço, aquele muito obrigado que tu recebe, o quanto que aquilo é gratificante. E eu não achei que o rejuvenescimento ia me trazer isso, assim, porque as pacientes, claro, elas não postam foto de antes e depois. Lógico. Né? Elas não mostram o lábio aumentado, mas o ganho de qualidade de vida, de melhora na relação sexual, o bem-estar consigo mesma, com a sua autoestima, né? Então a gente está aí quebrando tabus. Já me questionaram assim, né? Tá, mas tu não mostra para ninguém. Hoje eu atendi uma paciente que ela falou assim, não é para ninguém, é para mim. Isso é para mim. Então a gente vê assim que nós mulheres cuidamos de todos e isso é para a mulher, justamente porque a gente não mostra, ninguém está preenchendo um lábio para os outros. A gente está fazendo essas coisas para nós, né? Então o feedback assim me traz assim, eu fiquei maravilhada a possibilidade de ganho que as mulheres têm passando por esses tratamentos. Que legal, Ju. Parabéns por esse trabalho. Obrigada por trazer essa felicidade para as mulheres e achei sensacional. Não sei se você já conhecia, espero que você tenha gostado. Se ficar com alguma dúvida, manda mensagem. E também vai lá no Instagram da doutora Juliana Zanata para conhecer um pouquinho desse trabalho. Tenho certeza que você vai gostar. Ju, adorei. Obrigada. Até o próximo encontro. Até o nosso próximo encontro. Você já ouviu falar em banho energético? É isso mesmo, hoje eu trouxe a Débora, a nossa aromaterapeuta. Bem-vinda novamente. Gratidão. Adorei esse tema, muito louco para saber o que é um banho energético. Conta para nós. Muito legal. Tem várias formas de dar esse banho energético. Vamos falar de algumas formas, né? Muitas das vezes,
nós recebemos visita em casa e o bebê fica agitado. O bebê está agitado, ou então o pai está trabalhando, volta para casa, agora quer ver home office, né? Que aí é aquele agito mental e a criança, ela fica estranha, ela não está bem, a criança fica mais incomodada, mais chorosa, e isso é porque esta criança, ela não tem filtro. O bebê, ele recebe todas as informações que estiverem no campo energético das pessoas, dos pais, das visitas, enfim, tudo a criança está captando, todas as informações, e ela não sabe como limpar isso, e acaba que o corpinho vai tensionando, ela vai ficando com aquele desconforto. E aí uma forma muito legal e muito fácil de fazer, chazinho de camomila. Faz um chá de camomila, deixa ele, né, ferve a água, e aí quando essa água estiver pronta, desliga, aí você coloca o chazinho, põe a camomila dentro dessa água quente, deixa lá, descansar. Quando ela estiver morninha, já prontinha para o banho, pega a banheira do bebê ou o furô, né, e aí você mistura nessa água da banheira, pelo menos uns 2 litros de chá. Tá? E aí você vai fazer este banho com a criança mergulhada neste chá de camomila. O chá de camomila é fantástico para a criança. Além de acalmar, a camomila, ela eleva a frequência energética, ela trabalha muito a vibração de uma forma bem elevada. Imediatamente, o bebê já vai sentir a diferença. E é uma coisa que normalmente a gente tem em casa, né? Verdade. Porque assim, tem a questão dos óleos essenciais que você pode estar utilizando junto com o sabonete, né? Eu indico colocar com o sabonete para o bebê, né? Então dilui uma gotinha do óleo essencial, mas às vezes a mãe não tem o óleo essencial em casa, né? E aí vai lá, tem um chazinho. Capim-limão pode utilizar? Num banho energético pode utilizar o capim-limão. Se tiver em casa, o chazinho de capim-limão faz da mesma forma que a camomila, mas utiliza o capim-limão. Só que se for para trabalhar com o banho, com óleo essencial de capim-limão, aí já precisa diluir bem no sabonetinho, com bastante água, para que esse óleo não venha agredir a pele da criança. Entendi. Tá? Pela concentração. Quando nós falamos em chá, eu tenho uma concentração. Quando eu falo em óleo essencial, eu tenho uma concentração muito maior. Existem óleos essenciais que uma gota equivale a 25 xícaras de chá do produto. Olha, então é muita concentração. Então a gente pode fazer então com chazinho, que é uma forma bem prática e é uma forma segura de fazer, ou então se tiver óleo essencial, pode estar usando o óleo essencial também. Entendi. Porque tudo é informação, a criança está recebendo informação o tempo inteiro, e aí com os banhos nós conseguimos auxiliar essa criança a mudar o padrão vibracional que ela está. Você falando em vibração, em captação de tudo que está ali no ambiente da criança, sobre o pai chegar do trabalho com uma energia ou uma visita, e os pensamentos também da família, da mãe, as coisas que ela está pensando, a criança capta também? Capta, porque a criança, Mari, quando ela está... nesse momento, ela não tem a parte ainda da consciência dela, ele está em formação, né? Toda a mente, o inconsciente, o consciente, ela está recebendo informação. Então, nesse momento, quando nós estamos falando, o teu consciente, ele é crítico, ele está analisando, e aquilo que for realmente importante para você, vai passar para o teu subconsciente, para o teu inconsciente. Mas aquilo que o teu consciente falar assim, não, isso não está legal, eu não deixo essa informação passar. Então existe um filtro. A criança não tem esse filtro. A criança, ela eu digo que ela é um livro em branco. Então nós somos responsáveis por tudo que estamos impregnando nessa criança. Então ela está ali com aquela mente totalmente aberta para receber tudo que o pai e a mãe estão fazendo, tudo que estão vibrando, né? E muitas das vezes, e na maioria das vezes, não é o que se fala, mas é como sente. Aí pega a criança no colo e diz, acalma bebê, você vai ficar bem. Mas a mãe está muito nervosa, o bebê não se acalma. O bebê não se acalma. Então, porque a mãe não está bem. E ela está passando essa informação para a criança. Então, essa criança, ela está ali aberta a receber. Se ela está aberta a receber, vamos aproveitar esse momento e trazer mensagens positivas.
trazer mensagens que sejam, que vão engrandecer ela. Então, por exemplo, se eu penso que essa criança, ela está me ouvindo e está gravando tudo o que eu falo, quando eu vou botar essa criança para dormir, eu vou trazer mensagens, o quanto você é bonita, o quanto você é amada, o quanto... E aí a mãe vai contando, o pai vai contando para essa criança, o quanto... E tem que ser verdadeiro, tem que ser de coração. Porque lembra, é a informação do que eu estou vibrando. O quanto você foi muito bem aceito nesta família, que você vai crescer, vai se desenvolver forte, inteligente. E aí começa a trazer essas mensagens positivas e essa criança começa a receber isso. Estou me desenvolvendo, porque ela sabe, tem uma inteligência nela. Ela não está com o consciente formado, mas existe uma inteligência muito gravada que ela já recebeu lá no inconsciente dela. E isso vem, essas memórias estão acontecendo e eu estou programando ela. E ela cresce e ela diz assim, nossa, tem horas que parece que me vem uma voz que diz que eu vou conseguir. Sim, já foi programado na mente dela. Que legal. Se nós usarmos esse momento da maternidade, pegar esse bebê que está ali pleno, aberto para eu colocar informações e eu saber o que eu vou colocar de informações e fazer isso muito bem estruturado, nós temos um adulto incrivelmente forte, determinado, feliz, que não se abala, que ele percebe os desafios que vêm na vida, mas a estrutura dele é diferente. Então, aproveitar esse momento e trazer informações positivas para os bebês. Que lindo, que forte e também, ao mesmo tempo, para a gente prestar muita atenção, porque da mesma forma que é forte e que a gente pode transformar os nossos bebês em adultos e adolescentes, pessoas fortes e seguras de si, a gente pode fazer o contrário também. Sim. Pensando, nossa, não aguento mais ele chorando, como é chorão, como reclama, como esse tipo de pensamento, impregnando na cabeça da criança, para que quando ela cresça, ela se sinta um chorão, um fraco. Um fraco, que eu atrapalho, que eu vim agora e eu atrapalho a vida da minha mãe, porque agora a minha mãe, ela não dorme mais direito, porque eu choro demais. Mas eu choro por quê? Por que essa criança está chorando? Por que ela está nesse conflito, né? E aí como que essa mãe e esse pai, às vezes, dá discussão no casal, porque tu não cuida direito dessa criança. E a criança está lá recebendo isso. Eu atrapalhei a vida dos meus pais. Ela está recebendo. Então é muito importante qual é a mensagem que nós estamos passando. Qual é a mensagem que agora está sendo dirigida para essa criança que vai desenvolver tanta coisa a partir daquilo que nós estamos plantando. É como uma sementinha, todo dia nós vamos colocando uma sementinha e vai crescer. E de que forma? Que lindo, que emocionante. Adorei. Muito obrigada por engrandecer esse programa com essas informações e com toda essa magia. E às vezes a gente passa assim os dias e não se dá conta do quanto é importante pensar um pouco na energia, no que a gente está falando e todo esse universo, que é o universo que tu atua, que tu trabalha. Gratidão. Obrigada, querida, adorei. Gratidão. Até o próximo encontro. Até o próximo encontro. Gratidão. Um abraço no coração de todos. Gratidão. Estou aqui com a Júlia, a nossa fisioterapeuta infantil. Bem-vinda ao nosso programa novamente, querida. Muito obrigada. Hoje a gente vai falar, então, sobre o atendimento com aquelas criancinhas que têm algum tipo de atraso, é isso? Exatamente. Então fala para nós. Hoje, vou contar. Quando a gente pensa em fisioterapia infantil, eu acho que fica muito na dúvida, assim, né, de que tipo de criança precisa desse atendimento e como é que funciona esse atendimento. Eu acho que muitas vezes se sabe sobre o atendimento da fisioadulto e daí muitas vezes as mães me perguntam, tá, mas daí tu vai fazer aquele tipo de exercício com meu filho tão pequeno ou bebê, né? Então, a forma com que eu trabalho dentro da fisioterapia neuropediátrica é utilizando uma abordagem lúdica, então por meio da brincadeira, fazer os estímulos para que a criança consiga se desenvolver. Porque se a gente quiser fazer algo forçado ali com a criança, uma coisa monótona, não vai dar certo, né? Ele vai ficar muito chateado ali comigo e não vai querer fazer. E se ele não está motivado com o que eu estou propondo,
não vai fluir também, E né? não vai ter resultado, né? Exatamente. Então eu crio todo um ambiente lúdico ali que favoreça o que a criança tem de dificuldade. Então vamos imaginar, a criança tem uma dificuldade ali no engatinhar ou para ficar em pé, para caminhar. Então se eu fizesse algo passivo, né, forçado, não ia fluir e ele ia muitas vezes talvez rejeitar a minha abordagem. Então eu crio toda uma proposta lúdica no cenário, então eu uso vários recursos de escada, escorrega, espumado, bola, rolo, enfim, vários brinquedos ali, para que eu consiga trabalhar os objetivos que a criança precisa para ela conseguir se desenvolver e ainda assim ela se divertir no processo, né? Legal, aí ela gosta, até porque assim, a gente fala sobre não criar traumas nas crianças, aí vai levar ela num ambiente onde a pessoa está lá fazendo com que doa, Exatamente. puxando a perna, obrigando a criança a fazer, não mãe, eu não quero voltar lá. Exatamente. E aí assim, se o caminhar já estava atrasado, pode piorar e atrasar ainda mais, né? A criança ficar com medo ou lembrar daquele movimento traz uma dor, enfim. Exato, Então, quando ela está num ambiente preparado, com um profissional preparado, fica tudo mais fácil, acho que flui Sim. melhor, né, Ju? Sim, com certeza. E eu até vejo a diferença no relato das mães, assim. Então, tem algumas crianças que vêm comigo já tendo passado por outros profissionais. E as mães dizem, Júlia, aqui ele não quer sair? Ele não quer ir embora? Olha e daí só. tem dia que ele acorda e me pergunta, hoje eu vou lá na Tia Ju? Ah, que então, legal. é um vínculo totalmente diferente que é formado, né? E é isso que a gente quer, né? Que a criança esteja motivada, que ela esteja se sentindo bem, porque o desenvolvimento fica muito mais natural e muito mais saudável, né? Sem dúvida. Me fala um pouquinho sobre as abordagens, sobre se são planos, se você... A gente sabe que cada criança, ela é analisada de uma maneira, Sim. e daí se monta para aquela criança, para aquela necessidade, um circuito, enfim. Sim, Como é que você aham. chama, como é que você monta e estrutura esse tratamento. esse tratamento? Aham. Então, funciona assim. Primeiro a criança vem e eu faço uma avaliação individualizada de como que está o desenvolvimento dela. E esse desenvolvimento inclui tanto as questões sensório-motoras, crianças que tiveram históricos de bronquiolite, pneumonia, asma. Então, também isso impacta no desenvolvimento, né? Então, eu faço essa primeira avaliação bastante individualizada e, a partir dessa avaliação, eu monto o plano de trabalho. E daí, dentro do plano de trabalho, eu vou escolher o que a criança mais precisa ali de recursos no momento. Então, vamos imaginar que a criança precisa conquistar o engatinhar. Então, a gente vai trabalhar mais com escalada, que ela alcance, que ela faça descarga de peso no braço, para ela fortalecer essa musculatura, para ela conseguir fazer o engatinhar, né? Assumir a postura de gatas e conseguir engatinhar. Se a gente está pensando, por exemplo, numa criança maior, que tem uma dificuldade de subir escada ou correr, né? Aí a gente já trabalha com posturas mais altas. A criança vai estar em pé, vai ter que subir uma escada, vai ter que subir um degrau, ou vai até subir o escorrega para conseguir ir trabalhando essa musculatura. Então, sempre vai ser primeiro essa avaliação e a partir dessa avaliação eu vou montar todo o cenário, digamos assim, da sala de acordo com a demanda dessa criança daí. Que legal. E quais são os feedbacks, assim, em quanto tempo, novamente, a gente sabe que cada criança Sim. responde de uma forma e tem um Aham. tempo, mas assim, mais ou menos em quanto tempo você já vê um resultado, as famílias já saem felizes e as crianças já vão se desenvolvendo com esse estímulo? Sim. Então, isso é bastante interessante, assim, né? Quando a gente pensa no tempo de resposta, eu vejo que, como eu trabalho com um modelo bastante individualizado, a resposta acaba sendo mais rápida do que a expectativa das famílias. Muitas famílias acabam, acho que uns 6 meses eu vou ver alguma diferença, assim. E daí é bem mais rápido, assim, sabe? Lógico que não vai ser num tempo muito rápido que a criança necessariamente vai ganhar alta. Mas eu percebo, assim, que quando a criança já está em ambiente terapêutico, ali já está em processo de reabilitação, em torno ali de 2 a 3 semanas, a família já percebe uma diferença. Já percebe uma maior iniciativa de movimento ou uma fluidez maior de movimento, se a gente estiver pensando num bebê, ou uma iniciativa maior, por exemplo, de uma criança maior, que vai tentar descer do berço sozinha ou vai tentar se puxar numa gaveta. Então, eu costumo dizer que as mães chegam e normalmente a demanda é, Júlia,
eu percebo que tem alguma coisa que está difícil, que o movimento está difícil, e daí depois de um mês, mais ou menos, é o tempo que elas chegam, Júlia, agora eu tô ficando preocupada, porque daí ele escala o sofá, ele escala a mesa, eu digo, olha, é esse o caminho. Ô Ju, e assim, por muito tempo se pensou em fisioterapia, massagem, um movimento assim, e hoje a gente sabe que não é isso, ainda mais quando se trata de crianças. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho para nós do que acontece lá contigo, com as crianças, que tipo de exercícios que tu propõe. Certo, ótima pergunta. Isso é bastante importante da gente falar, porque a gente está nos últimos aí, acho que 20 anos, numa mudança bastante grande de tirar aquele conceito de que a fisioterapia era algo passivo, que ficava ali parado, só esperando, né, fazer um alongamento, uma mobilização. E hoje a gente já vê a importância da atividade, né, da participação, de que a criança participe do que está acontecendo. Então, eu trabalho com 3 abordagens principais, assim, que é a abordagem do neurodesenvolvimento, que é o conceito neuroevolutivo Bobat, que propõe que a criança se desenvolva por meio da brincadeira, né? Por meio de estímulos que direcionem ela a conquistar esse movimento. Tem até uma frase que é bastante dita, que a gente não ensina o movimento, mas a gente dá condições para que a criança se movimente, né? Legal. Então, a gente favorece esse desenvolvimento. Junto a isso, eu também trabalho com o método que é reequilíbrio tóraco-abdominal e é uma fisioterapia respiratória gentil, onde a gente avalia sim o que a criança tem de dificuldades respiratórias, mas a gente trabalha por meio da brincadeira os manuseios que a criança precisa, vamos imaginar, para expectorar a secreção ou para conseguir gerar um volume maior de ar. Então também não é naquela abordagem antiga de que se apertava, né? Era uma coisa sofrida para a criança, né? E daí, com essa abordagem, a gente consegue direcionar os exercícios com bastante brincadeira. Então, na sessão, se a gente estiver pensando de um bebê menor, vai ser no chão, no tatame, com brinquedos, com bola, com rolo, e daí a criança vai estar ali sendo favorecida nos movimentos. Então, se ela tem uma dificuldade no rolar, por exemplo, muitas vezes pode ser até que eu direcione o movimento, mas quem vai estar participando é ele, né? Então, eu não faço por ele, eu ajudo para que ele consiga fazer sozinho, né? Então, esse é o grande objetivo, de que a criança conquiste cada vez mais autonomia. E eu sempre digo assim, conforme vai chegando meio perto de alta de algumas crianças, e eu vou dizendo isso para as mães, né, e vou preparando. Júlia, mas como é que ele vai continuar se desenvolvendo sem a físio? Eu falei, não, agora ele tem tudo que ele precisa, né? Ele tem todas as condições para que ele consiga caminhar com as próprias pernas, literalmente. Literalmente, nossa, que lindo, que emocionante e tão bom saber que tem esses profissionais para cuidar das nossas crianças com tanto respeito, com tanto amor e com conhecimento. Exato. Saber realmente o que vai fazer ali, como agir, onde toca, onde não precisa tocar, para atingir o resultado que a família tanto deseja e que essa criança tanto precisa, né? Exatamente. Adorei, muito obrigada por dividir um pouco do teu trabalho, do teu dia a dia, que a gente acompanha lá nas redes sociais e acha tão maravilhoso. Obrigada. Parabéns, viu, pelo trabalho. Obrigada por trazer aqui para o Minuto Mamãe e Bebê. Muito obrigada, foi um prazer e estou aí à disposição com as dúvidas que surgirem e vou ficar bem feliz em poder esclarecer. Obrigada, querida. Até o próximo encontro. Até. Toda mamãe quer saber sobre pneumonia. Quais são os sintomas, o que desencadeia, quais os tratamentos e, é claro, quem que vai nos responder e nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse assunto? A nossa pneumologista pediátrica, a doutora Pilar. Bem-vinda novamente ao programa. Obrigada, Mari. Vamos falar de um assunto bem importante hoje, né? Muito importante. Deve ter bastante gente no consultório querendo saber. E assim, tem a ver com as estações do ano? Tem alguma estação que desencadeia mais? O que é a pneumonia? Como que ela começa? Enfim, conta para nós. Então, né, a pneumonia, a gente tem algumas formas dela se apresentar, né? A gente tem pneumonias bacterianas, virais, por fungo, né? No nosso meio da pediatria é mais comum as pneumonias virais e por bactéria, né? Então, é uma doença que acomete de fato o pulmão, né? O parênquima do pulmão, a parte esponjosa ali, e ainda a região dos alvéolos, é onde faz a troca de ar, né, do oxigênio. Então, pega áreas bem nobres do pulmão e causa alguns sintomas aí desconfortáveis para a criança e algumas vezes com alguma gravidade.
Agora, com relação às estações do ano, é claro que as estações que circulam mais vírus respiratórios, igual o inverno e o outono, são as épocas do ano que são mais frequentes, né, de acometer essa região do pulmão, né? Entendi. Então, inverno, outono, o consultório está lotado, a emergência lotada, as mães apavoradas. E aí, como que se sabe que é pneumonia? Tem algum exame? É clínico? Conta para nós como que se faz esse diagnóstico. Então, o diagnóstico da pneumonia na verdade, assim, toda febre, tosse, as famílias se preocupam se isso é um quadro gripal ou se pode ser uma pneumonia. Então, assim, a pneumonia, ela pode ter febre, nem sempre, mas é mais frequente que tenha, né? O quadro da tosse está quase sempre associado ao quadro de pneumonia, mas o principal fator que a gente olha no exame físico é a respiração muito rápida, tá? Então, a criança, quando tem uma respiração mais rápida do que o habitual, associada a tosse e febre, ela tem que ser examinada. No exame físico, a gente tem alguma ausculta que é mais característico da pneumonia. A hora que a gente coloca o estetoscópio, a gente consegue diferenciar se aquilo ali é uma pneumonia ou se é uma crise de asma, por exemplo. Né? Na dúvida, a gente faz o raio-x para definir, de fato, se aquilo ali se trata ou não de um quadro de pneumonia, tá? Depois dessa análise, desse diagnóstico, o que vem pela frente? Então, se a criança está bem, no estado geral a gente fala, está conseguindo se alimentar, aceita medicação por via oral, a gente normalmente inicia antibiótico via oral em casa, tá? Agora, se aquela criança está muito prostrada, é uma criança que não aceita nem ingerir líquidos, está vomitando a medicação ou está com um cansaço acima do habitual, né, que não é permitido, não tem condições de estar em casa, essa criança precisa de internação para antibiótico endovenoso, tá? Então, no exame físico do pronto-socorro ou no consultório, é que a gente vai definir qual que é o estado dessa criança, né? Qual que é a situação dela. Dá para tratar em casa? Precisa de hospitalização? Então, é nesse momento do exame que a gente define. Entendi. E assim, a gente sabe que cada organismo é único, que cada criança tem um tempo específico para responder, o organismo aceitar aquela medicação e tudo mais. Mas existe um tempo mais ou menos esperado para a criança voltar ao estado normal? Não está mais com pneumonia, o pulmãozinho está ok, como é que funciona? Geralmente, a gente necessita pelo menos de 48 horas de antibiótico para fazer uma reavaliação clínica ali da criança e ver como que está, né? É lógico que geralmente o tratamento é de 7 a 10 dias, dependendo do caso. À medida que a febre vai cedendo, o antibiótico começa a fazer o efeito dele, a criança que estava mais prostrada começa a brincar, começa a aceitar mais os alimentos em casa, a ingestão de líquidos melhora. Então, isso é um parâmetro que a gente utiliza para saber se aquele quadro está evoluindo bem ou se é um quadro que vai estar piorando. Sim. Então, sempre a pneumonia é um quadro que a gente tem que monitorar de perto. Não é uma criança que, por exemplo, você dá o antibiótico e ninguém mais vai ver essa criança depois. O ideal é continuar o segmento, ou com o pediatra dela, ou com o pneumopediatra, para avaliar a cada 48 horas ali, que seja um feedback da mãe para saber como que está evoluindo essa criança. Porque a pneumonia pode ser uma situação grave, né, principalmente nos menores de 5 anos, que a taxa de internação é mais alta, e em especial os menores de 2 anos. Né? Então, são crianças que têm que ser olhadas de perto. E assim, doutora, uma vez que aquela criança teve um quadro de pneumonia, pode ser mais recorrente? É uma janela, uma porta aberta ali para vir com mais frequência ou não tem ligação? Olha, habitualmente não, tá? Às vezes é um episódio, um evento isolado, né? Para a gente adquirir uma pneumonia, uma criança ter uma pneumonia, existe uma relação que a gente fala de agente hospedeiro, né? Então, qual agente que está agredindo, né, aquela criança e como aquele hospedeiro, que é quem está doente, reage àquela agressão. Então, se a gente pegar, por exemplo, uma salinha de aula, né, tem 15 alunos, às vezes só um vai ter uma pneumonia e mais ninguém vai ter, né? Aquele patógeno era muito grave, né, era menos grave. Às vezes é aquela relação entre aquele patógeno e quem adquiriu a doença que faz o quadro andar para frente, né? Faz o quadro desenvolver para pneumonia. Então, às vezes, alguma debilidade naquele momento daquela criança, uma criança que já estava meio doentinha, já vinha com um quadro encatarrado há muito tempo, uma criança
com desnutrição, ou foi um baixo peso, um prematuro, enfim. Aí eles têm talvez um pouco mais de risco. Então, tem muito a ver com o tipo de patógeno e quem está recebendo a doença. Então, numa sala de aula de 15, às vezes só um fica mais grave. E a bactéria circulou por todos sala, ali. né? E assim como na asma, nós temos como prevenir. A pneumonia, existe algo que se possa fazer para prevenir ou não? Então, a prevenção de pneumonia, o principal é manter a caderneta de vacinação em dia, né? Então, não é só dar a vacina do pneumococo, né? Que a gente fica, tomou pneumo 10, tomou pneumo 13. Não, a vacinação ela tem que ser completa, porque os agentes que a gente consegue proteger com a vacinação engloba o pneumococo, o hemófilos, que também é um grande agente causador, mas sarampo, varicela, né, catapora, coqueluche, todas são doenças, e a gripe, né, a influenza, são patógenos também que podem levar à pneumonia. A gente pensa, catapora só dá catapora na pele? Não. Tem paciente baixa que pode... imunidade. Tem paciente que pode fazer... a varicela pode afetar o pulmão e fazer uma pneumonia por varicela. Então, o cartão de vacina, ele é um conjunto. Tem que ser a vacinação tem que estar correta para a gente conseguir essa prevenção das pneumonias, né? Por isso que os pacientes menores de 1 ano, que não estão com a vacinação toda completa, ainda estão, né, atualizando o cartão de vacina, são os pacientes que mais recorrem com esse tipo de problema e, às vezes, com mais gravidade. Claro. Então, nossa, sensacional. Mais uma vez, a importância aí da vacinação. Sim. Como prevenção, não só para aquela determinada doença que ela está vacinando, mas para um conjunto todo. Muitas doenças atingem outros órgãos que às vezes a gente não tem esse conhecimento no dia a dia, né? Então, o cartão de vacina em dia, mais o aleitamento materno, quando possível ser estendido aí, além dos 6 meses, é um fator protetor, né? Que a gente fala bastante no programa também, né? Da importância do aleitamento materno. A suplementação das vitaminas no começo da vida ali, vitamina A e D, que a gente geralmente suplementa até o 1º ano de vida, é um fator importante. E evitar locais muito aglomerados, com muitas crianças ao mesmo tempo, né? Também, e ficar longe de fumaça de cigarro, poluição em excesso. Tudo isso aí são fatores que a gente pode usar como proteção para evitar, né? Adorei, quanta dica boa. Muito obrigada, doutora. Adorei, espero que você tenha gostado também. Obrigada, Mari. Obrigada. Novembro, mês de falar sobre os nossos prematuros. Então eu trouxe aqui a Sol, a nossa consultora de amamentação, para falar um pouquinho sobre essa amamentação com prematuros e dar dicas de posições para amamentar. Sol, bem-vinda novamente. Obrigada. A gente fica muito limitado àquela posição tradicional para amamentar. E quando a gente pensa em prematuro, mais difícil ainda, né? Porque a gente sabe que a amamentação se torna mais complicada, muitas vezes a criança acaba ficando numa UTI e daí demora essa amamentação. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho para nós sobre esses bebês prematuros, a amamentação e falasse um pouquinho sobre cada posição para amamentar. Então, Mari, novembro é um mês muito especial, na verdade, né? E os prematurinhos, eles são eu sempre digo que são os eternos guerreiros, assim, né? Para os pais que estão com os prematuros lá na UTI, é sempre muito difícil, né? E para a mãe, muito mais. Porque o início a mãe tem que ordenhar, né? Depende da prematuridade, o bebê vai ter que receber por sondinha, e essa mãe precisa de estímulo para não desistir dessa amamentação, né? Para não desistir desse estímulo para a produção. Por quê? Porque quando eles alcançam o peso e conseguem respirar sozinho, conseguem deglutir, todo o ciclo ali, né? Sugar, respirar, deglutir, e aí voltar a sugar de novo, sem se cansar muito. Então, é toda uma avaliação feita antes desse bebê ir para o peito, né? E quando vai para o peito, muitas das mães, elas, claro, não tem nem experiência
com o bebê a termo, que são maiores. Imagino com uma miniatura, né? Porque tem uns que vão para o peito com 1,8 kg, 1,9 kg. O tamanho da mão do pai, assim, né? Então é mais difícil. Eu sempre tento orientar as mães que têm a mama volumosa para fazer um rolinho, botar embaixo dessa mama, para esse bebê ficar melhor posicionado. Então tem várias posições para dar de mamar. Você, Mari, dava em qual posição? Tradicional, assim. Não sei nem o nome. Colocava ela assim e dava assim. E depois de muito tempo, eu comecei a dar deitada. Antes ela acordava, eu me sentava, levava. E depois eu achei muito mais práticos. Pena que eu demorei muito tempo para fazer isso de dar mamazinho deitada. Mas é que como a gente meio que se traumatiza com fissura e tu já fica, será que deitada ela vai pegar o bico certinho do peito e tudo mais? Depois, ainda maior, eu fiz a posição cavalinho. Mas nunca foi algo que eu deixei assim acontecer muito tempo. Foi só para ver que ela dava risada junto. E aí, mas não foi algo que eu pratiquei. Então, a minha amamentação sempre foi a tradicional. Então, os prematuros, eles costumam muito se adaptar na posição cavalinho. Porque a posição em pé, então, para eles fica melhor, né? Às vezes, para a mãe fica mais difícil de segurar. Porque daí a gente tem que segurar Mas se ela tem mãe que tem bastante destreza, aí consegue se adaptar bem. Por isso que eu falo, se a mama é volumosa, é importante colocar esse rolinho embaixo da mama para que esse bebê venha de cavalinho e pegue direitinho. Pegue direitinho, porque ele pode ir pegar só o mamilo, daí você já sabe o que acontece. Já sei muito bem o desfecho dessa história. E aí tem as posições tradicional, cavalinho, o bebê na posição transversa. Por exemplo, agora minha filha teve uma mastite bem perigosa até. E por que fez essa mastite? Porque o Dom estava lá pegando o mamilo e torto, né? Torto. E para mudar essa postura dele no mamilo, a gente tentou a posição transversa, que o bebê fica nessa posição aqui. Sol, se fala muito sobre determinadas posições, pega mama de ductos diferentes, então por isso que é importante variar. Sim. Foi o que aconteceu com a tua filha. Isso. E, no caso dela, é porque o mamilo ficou extremamente torto. Assim, geralmente eles deformam o mamilo na parte de cima. E ele deformou o mamilo na parte de baixo. Olha só. Ela tem um mamilo super bom. E ele não é um bebê pequeno, né? Que já alcançou aí os 4 quilos. Nossa. Em 15 dias, ganhou meio quilo. Então, isso significa que ele mama bem. Mas por que ele ganhou tanto peso? Porque ela tem volume, né? E aí, ele mesmo pegando errado, ele conseguiu ganhar peso, mas muitas das crianças não conseguem. Sim. Então, o que a gente fez? Tentou a posição transversa para ele corrigir essa forma dele pegar e aí sim extrair da onde estava obstruído, né? E para facilitar aí a melhora dessa mastite. Ele não se adaptou, tá? Ele não se adaptou à posição transversa. Na maioria das vezes, os bebês adoram. Ele não. A gente conseguiu fazer com que ele corrigisse a pega. A Lu é muito dedicada, assim, né? E ela é escorpião, né? Então, escorpião vai fazer como eu quero. E ela realmente corrigiu a pega, o mamilo está bem bonitinho, mas teve que ser na posição tradicional, porque a transversa ele não pega. Então, tem bebê que não se adapta. Mas é uma posição muito boa, principalmente para as mamas volumosas. Porque daí o bebê vem nessa posição aqui, ele pega de baixo para cima, né? Então, tem a transversa, tem o cavalinho, tem os que ficam de cavalinho, tem outros que ficam sentadinhos. E aí a tradicional, que a maioria das mães gostam, e a posição deitada. Para os prematurinhos, a posição deitada é
é mais difícil, não que a mãe não vá conseguir. A mãe consegue, só que ela precisa ter um suporte ali primeiro, né? Uma rede de apoio boa para às vezes tem que botar um travesseirinho embaixo e aí para posicionar melhor o bebê, mas as mamadas deitadas, elas poupam muito o desgaste dessa mãe, né? Exatamente. Então, ela é super boa, só que tem que cuidar, porque se o bebê pegar errado ali, ele facilmente vai fissurar. Né? Então, é bom, se essa mãe for dar de mamar deitada, primeiro faça um treinamento, ver como que vai se adaptar, ver se não vai estar doendo. Eu sempre vou repetir isso, né, Mari? Mamilo doendo é pega errada. Mamilo fissurado é pega errada. Outro dia me mandou um Matos, uma mãe, o sol ele pega super bonitinho, mas a minha mama não sara. Bem essa expressão, a minha mama não sara. Ele já tem aí 25 dias e continua com lesão. Eu falei para ela, não, então ele não está mamando direito. Não existe pega correta com fissura mamária. Não combina isso. Se o bebê pega correto, então a mãe que for dar de mamar na posição deitada tem que ver realmente se ela está confortável, né? Vamos dizer. Mas os prematurinhos também costumam mamar muito assim. A mãe deita, fica um pouquinho mais recostada, né? E eles mamam deitadinho, como quando nasce, sabe? Eles mamam bem, tem várias adaptações que a gente faz. Né? Entendi, mas só para a gente finalizar e para deixar claro, é necessário fazer esse rodízio das posições? É muito necessário para que ele trabalhe a drenagem de todos os ângulos. Às vezes, os ductos são tão funcionantes que não tem necessidade de fazer rodízio, porque a mamãe dá a mama e sente que o bebê, tipo, abocanhou bem a areola e drena de todos os lados, né? Mas se sentiu que a mama está mais endurecido de uma parte ou de outra, vai mudando de posição, que vai evitar as obstruções de ducto. Ótimo, muito obrigada. Sempre trazendo muita informação para nós. Obrigada, Sol, e até o próximo encontro. Até!